Beleza. Só um minutinho, pessoal. Cadê porque... Beleza. Então vamos lá, galera. Olha só, a gente vai falar sobre essa parte que cai no teu conteúdo, sobre a evolução do SUS e também a questão que envolve o controle social, a participação da população no Sistema Único de Saúde, tá? É tema lá do nosso edital, Sistema Único de Saúde. Ele garante o acesso que é integral, universal e gratuito para toda a população brasileira. Beleza? Deixa eu ver aqui no... Ver aqui se eu tô certinho também, né? Porque eu tô, não tô. Só um minutinho. Que eu acompanho aqui também. Então, beleza. Tranquilo. Então, aqui a gente tem uma foto de um sonho que seria o Sistema Único de Saúde. Eu acho que em raros locais hospitalares a gente tem esse atendimento dessa forma. Eu acredito que na participação de instituição filantrópica, que são as pioneiras sociais no Sara Kubitschek, é assim, e também no Hospital da Criança, que lá é uma atuação por meio de organização social, né, de OS. Beleza? Mas o público mesmo é difícil você encontrar, assim, salvo se for novo. O SUS não é apenas assistência médica hospitalar, ou seja, ele tem a assistência médica hospitalar como base, mas ele faz outras atividades na cidade do interior, na fronteira, em portos, aeroportos e outros locais importantes. O sistema foi criado pela Lei 8080 de 90. Isso aqui tem que estar na cabeça, gente. Isso aqui cai muito em prova, tá? Esse ponto aqui, ó, cai muito em prova. Desde então, levou uma trajetória de muito esforço e desafio enfrentado diariamente para proporcionar e garantir o direito universal à saúde, que é um dever do Estado, que é um direito fundamental do cidadão e um dever do Estado. Lembrando, gente, que olha só, o conceito, tá, do direito de saúde da Constituição, ele é diferente do conceito de saúde da Lei 8080. Ficar de olho nisso, a gente já tem isso no nosso material, beleza? Outro detalhe, só para lembrar, se cai na tua prova dizendo que o SUS está perfeito, errado. O SUS enfrenta desafios, mas ele inovou bastante, mudando do que foi o passado. Olha como era o passado aqui. Evolução histórica do SUS. Lá no Brasil Imperial, gente, eu coloquei negrito porque é o que bate na prova e você tem que estar de olho nisso. Brasil Imperial, não havia políticas oficiais de gestão de saúde. Não havia. Nós tínhamos um problema sanitário sinistro nesse período. Médicos. Haviam médicos, inclusive por um decreto lá daquela época, que se chama médico e advogado de doutor. Doutor, advogado, doutor médico. Que na prática eles só são doutores por esse título que é dado a essas pessoas por essa lei lá do Império. Então está até fora de uso. Porque doutor, academicamente falando, é aquele que possui o doutorado, que não é o caso da maioria dos advogados nem dos médicos. Ficar só de olho nisso, beleza? Tranquilo. Igreja e saúde.
Olha só, a igreja, gente, sempre teve um papel social e assistencial. A igreja católica, ela sempre teve esse papel no mundo todo de questões. As casas de misericórdias, lembram disso? Que eram hospitais ligados às igrejas. Então, o papel era muito mais filantrópico social do que puramente de saúde, tá? Havia médicos e hospitais filantrópicos, geralmente ligados a ordens religiosas. Então, ficar de olho nisso. Então, quando tinha hospital, ele era muitas das vezes ligado às questões religiosas, beleza? E que atendia a população que não tinha condições de pagar pelo serviço, ou seja, quem tinha condições pagava o médico particular. Quem não tinha, tinha que recorrer aos hospitais aí ligados à saúde, tratados aí pela igreja. Filantropia. O que é a filantropia, pessoal? Gente, ó, eu tenho uma assistência social, que é uma política pública onde o Estado vai entregar o direito de ser assistido no campo da assistência social às pessoas. A filantropia são as pessoas que entregam gratuitamente ações sociais a outras. Por exemplo, eu, Ravan Leão, faço parte de uma associação comunitária Boa Vizinhança aqui em Ceilândia. A gente entrega filantropia. A gente não trabalha dentro da assistência social, a gente trabalha dentro da doação, da benesse. São recursos próprios nossos que a gente faz doação e benesse às pessoas. É diferente do papel do CRAS, do CREAS e de outras instituições ligadas ao Estado, mesmo sendo privadas, que vão fazer assistência social política pública. Não confundir. Filantropia de saúde é uma coisa e saúde política pública é outra coisa, beleza? Tranquilo. Curandeiros. Então, além dessa ideia de filantropia, ou seja, as pessoas ricas, né? Vamos dar um exemplo hoje, a gente tem a ordem da maçonaria. São pessoas ricas e eles tinham e detinham, né, poderes sobre alguns hospitais no Brasil, tá? Só para vocês terem uma noção. E a questão dos curandeiros. Cai na prova. Teve um período que o Brasil, lá na época do Império, no começo da República, que o Brasil lidava com curandeiros? Sim, tá? Era aquelas pessoas que não tinham condições financeiras, beleza? Para buscar um farmacêutico, que no passado era chamado boticário. Olha uma coisa importante, não tem o perfume boticário? A palavra boticário remete à terminologia farmacêutico. Tá? É bom saber disso. Então, no passado, a ideia era buscar ações de filantropia no campo de saúde, que estava muito mais ligado a questões farmacêuticas, também denominadas boticários, e aqueles que não tinham dinheiro buscavam o curandeirismo. Lembra que tinha as bezendeiras, de benzer, benzedeiras. Havia as benzedeiras, até um tempo desse, né? Eu lembro, meu filho tem 8 anos, eu levei ele numa benzedeira. Minha mãe, amiga de uma, leva lá e tal, e bateu um galinho no menino. E a família da mãe dele é católica, o outro já é evangélico, e pronto. Tem que respeitar a religião. Então ficou claro, pessoal, que não havia um sistema de saúde público, a questão sanitária era grave, nós tínhamos ações sociais filantrópicas, tá? E a saúde que tinha era privada. E surgiu a figura do curandeirismo. Até aqui tá tranquilo? Me dá um ok. Posso seguir ok? Beleza. Precarização dos serviços sanitários. Pessoal, com péssimas condições sanitárias, as cidades brasileiras sofriam constantemente e muitas pessoas morriam com doenças, tá? Qualquer mal naquela época, morria muita gente. Nós tivemos já no passado a peste bubônica, lembra disso? Né? A febre amarela, né? E tantas outras aí. Beleza? Ficar de olho. Casos graves na época. Tratamento de verminose, diarreia, gripe, tétano, coisas que hoje nem são graves, naquele passado era grave. As doenças mais graves, como sífilis, malária, dengue, aterrorizavam a população. Grave, né? Hepatite, né? Pessoas que tinham hepatite já tiveram também meningite, que era uma doença que até hoje é uma doença gravíssima. Beleza? Então, pessoal, lá no passado, o que era doença que hoje, em tese, há tratamento, naquele período era colocado como doença grave. Beleza? Eram colocadas como doenças graves. Beleza? Tranquilo. Esse ponto aqui é importantíssimo, que é a virada de chave. Vou até deixar de verdinho aqui, que ele é a virada de chave. A política de saúde de 1897. O presidente Rodrigues Alves cria, tá, a Diretoria Geral de Saúde Pública, a DGS.
1903, o órgão que era a Diretoria Geral de Saúde foi chefiado por um grandioso sanitarista, o grandioso Oswaldo Cruz, né? Nós temos vários trabalhos dele, né? E etc. Beleza? E o poder de decisão da saúde estava na antiga capital, Rio de Janeiro. Um período passa pela Bahia e aqui estava no Rio de Janeiro. Beleza. As medidas concentravam na capital federal, que na época era o Rio de Janeiro. Febre amarela. Oswaldo Cruz. Muito importante isso, hein? Febre amarela. O que vocês sabem? Que ele organizou o plano de organização sanitária da capital. Então, ele começou a pensar de melhorar as condições sanitárias da capital. Botando o quê? Ações compulsórias, lembra? E a vacinação obrigatória. Beleza, beleza. Fiscalização em propriedades privadas a fim de eliminar focos de produção do chamado Aedes aegypti, que já era identificado como vetor de febre amarela. Então nós já tínhamos aqui um grande trabalho do Oswaldo em virtude da febre amarela. Beleza? Tem que saber, pessoal, não tem jeito. Mais de dado que está aqui, eu não consegui construir. Eu coloquei o ponto principal e a data e quem era o foco. Até o momento apareceu o quê? O presidente Rodrigues, né, que cria a DGS, e logo em seguida passa esse trabalho para Oswaldo Cruz. Beleza? Ações do prefeito do Rio de Janeiro também tiveram destaques. Tá? Vamos ficar de olho nele. Tiveram as ações do prefeito do Rio de Janeiro, que era o Francisco Pereira Passos. Reestruturou a cidade implementando a rede de esgoto e a coleta de lixo. Muito bacana esse período aqui. Deixa eu trocar aqui essa cor aqui pela amarela. Beleza. Olha só, fiscalização do centro da cidade. Surgimento das favelas. Pessoal, no centro da cidade havia muito cortiço, moradia apertada, insalubre, etc. E o termo favela remete a uma planta que existia no morro, lá dos morros cariocas naquele período. E militares que não tinham suas casas e outras pessoas de baixa renda iam acabar morar lá naqueles morros. E aí denominava-se favela. Fulano está morando na favela. É porque era uma planta que tinha naquele local e foram ocupadas inicialmente por militares ali, ok? E esses cortiços e moradias, eles geravam muitas doenças, tá? E as pessoas foram retiradas do centro e foram expandindo. Lembra que o centro, toda a cidade, se você analisar, o interior, você vai para o centro, naquela rua, casa 1. Daqui 5 quilômetros, casa 5.000. Por isso que no interior começa assim, casa número 2.000, 3.000, porque são 3 quilômetros do ponto central. Porque assim que o IBGE fez a cidade, começa do centro e vai se expandindo, tá? As avenidas de cada local. E aí, olha só, foram transferindo esses moradores do centro que acabaram gerando problema para as periferias, tá? Quando acaba-se o centro, vai tirando esse povo do centro, eles jogam as pessoas nas periferias. E aí, em 1923, vem a grandiosa e perigosíssima gripe espanhola, tá? 1923, o Departamento Nacional de Saúde, ele estava vinculado à época ao Ministério da Justiça. Olha que estranho, hein, pessoal? Ministério da Justiça que cuidava da saúde, hein? Saúde era um problema de polícia. Beleza? Se falar que é Ministério da Saúde, fica errado. Tá? Atenção aqui, era o Ministério da Justiça, lá nesse período. Tranquilo? Que visava ampliar as ações que foram inspiradas no trabalho de Oswaldo Cruz. E aí, gente, surge um papel do sistema de previdência da época também cuidando da saúde. Eram as caixas de aposentadorias e pensões, que eles financiavam a saúde, tá? O financiamento da saúde pegava o dinheiro da previdência para jogar na saúde. Isso cai em prova. Todos esses pontos aqui são objetos de prova nessa questão histórica, tá? Esse sistema não era financiado pelo governo, mas um sistema de previdência social que também oferecia aos trabalhadores vinculados ao serviço privado, tá? Que regulava as aposentadorias. Então era como se fosse um antigo INSS, que na frente começa a ser chamado
INPS, depois INAMPS, povo bem mais antigo, eu sou mais novo, tenho 43, não sou bem dessa época aqui, né? Mas tem essa história aí, tá? Do INAMPS e que depois é o INPS, que se torna o INAMPS, que era a Previdência. 1966, cria-se o Instituto Nacional de Previdência Social, que visava unificar essas aposentadorias, ou seja, de aposentadoria pública, aposentadoria privada, juntava tudo, tá? E foi o INPS em 66 que muda essa realidade. E esse dinheiro começa a ser investido, tá? Porque o INPS poderia usar o serviço médico oferecido por eles. Esse sistema previdenciário tinha um serviço médico, tá? O Instituto tinha um serviço médico, olha que diferente. Porque o plano era caro, mas não se sustentou. Lá na frente caiu esse plano, não dava para o povo pagar, não tinha condição. Fim do período militar, lá na década de 80, um ponto muito importante, tá? A Assembleia Constituinte, ou seja, o conjunto de constituintes das pessoas que fizeram a Constituição de 88, né? Vários políticos antigos fazem parte, Ulisses Guimarães, que capitaneou ali, Michel Temer, o Lula estava lá, deixa eu ver o que mais, FHC, e tantos outros aí, esse pessoal mais antigo estava tudo lá. Beleza. Olha só, aí veio a promulgação da Constituição de 88. Houve também preocupação de atender o que estava disposto na documento em relação ao direito à saúde. Aí, pessoal, a coisa muda um pouco. Vem a Constituição, em 88, vai cair na tua prova. Qual o arcabouço legal? Quais são as leis que envolvem a saúde? Constituição de 88, no artigo 6º, tem o direito à saúde, tá? É o direito à saúde, é um direito de prestação, é um fazer, é um direito de segunda geração ou dimensão, é um fazer. O Estado é obrigado a construir hospitais e contratar vocês para operar a saúde, tá? E os artigos 196 ao 200 também vão trabalhar a questão da saúde. Legal. Como a saúde passa a ser universal e não poderia ser paga, ela agora passa a ser gratuita. O Estado agora não pode cobrar nada de ninguém, não era mais por meio da Previdência. A saúde sai da Previdência, ganha vida própria, porque nasce um sistema de seguridade social. Sistema de seguridade social, saúde para todos, previdência para quem paga e assistência para quem necessita, não é para todos, tá? Saúde é para todos e universal, não se paga por ela, tá? O acesso universal não se paga, beleza? Então, desses três, só paga a previdência. Então, a mudança de chave foi exatamente aqui. Até aqui tá beleza? Tá legal? Posso dar continuidade? Beleza. Aí veio o SUS. No dia 19 de setembro de 1990, surge a grandiosa Lei 8080. A Lei 8080, porque era uma lei que trabalhava o Sistema Único de Saúde. Pessoal, o Brasil é assim, ó. Eu tenho direitos da Constituição, direito de saúde, direito da criança, direito do idoso, da mulher, assistência social, segurança pública. Aí eu tenho esse direito. Ele cria um sistema. Sistema Único de Educação, Sistema Único de Assistência Social, Sistema Único de Atendimento Socioeducativo para adolescentes atores de atuacional, Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Todos esses sistemas foram regulamentados em leis federais pós-Constituição. E aí eu tenho a segurança pública, que é o braço destro, forte. É o braço da polícia militar, federal, PRF, civil e a polícia penal. Inclusive, hoje eu trabalho no sistema socioeducativo como agente e estarei fazendo as fases agora da Polícia Penal. Então, devo integrar novamente os quadros da segurança pública, que eu já fui policial militar em Minas Gerais. Hoje eu trabalho na Secretaria de Justiça, mas não é dentro da segurança pública. É ao lado, é complementar, tá bom? E aí, esse Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem uma outra lei, que é a 8142 de 90, que vai falar como que os conselhos, os órgãos colegiados, os conselhos e as conferências vão trabalhar, e também a questão da transferência de recursos, que é algo muito sério na saúde e é o custo, tá? Então, falou Lei do SUS 8080, nasce o SUS. Lei de Conselhos, Conferência e Transferência 8142, beleza? Tranquilo.
E lembrando que o conceito de saúde da Constituição é diferente da Lei 8080. Lei 8080 é mais simplório. Direito de saúde é um direito fundamental do cidadão que o Estado deve prover condições de oferecer e entregar esse direito. Olha só, pessoal, posto isto, o sistema, um resumo aqui, ó. O sistema público de saúde do Brasil antes de 88 atendia quem contribuía na assistência social. A saúde era centralizada, de responsabilidade federal, sem a participação, não tinha participação dos usuários. A população poderia usar, recebia apenas assistência médica. Beleza. Antes da implementação do SUS, a saúde era vista como falta de doença. Quem não tinha doença estava saudável. Ou seja, saúde era sinônimo de doença. Não era prevenção, né? Na época, cerca de 30 milhões de pessoas tinham acesso ao serviço hospitalar. Gente, imagina, o Brasil naquela época já devia ter, no mínimo ali, no mínimo tranquilo, quase entre, poxa, no começo ali, 1900, vamos botar aí uns 80 milhões de pessoas, né? 80 milhões, 70 milhões, menos, nem isso, ou 100 milhões, entre 70 e 100, 30 milhões tinham acesso. Era muito complicado a saúde no passado. As pessoas não tinham dinheiro e dependia da filantropia. Beleza. Atualmente, a coisa mudou. O sistema é descentralizado, participativo, beleza, com 100 mil conselheiros de saúde. Tem conselhos de saúde para todo lado. Esse tema aqui, 100 mil conselheiros de saúde aqui, eu tenho que ver se bate. Que eu acho que tá batendo, não. 100 mil é muito. Eu acho que tem esse número aqui, ó. Vamos verificar, vou corrigir ele depois, tá? Pensa comigo. Nós temos 5 mil municípios. Cada município tem, se cada um, a média de 10. 10 vezes 5, 50. 5 mil seria 500 mil. Não, era 500 mil conselheiros. Aqui tá viajando aqui. 100 mil conselheiros? Não. 50 mil conselheiros. É aqui. Não sei se está batendo esse número não. Depois eu vou ver, tá? Hoje a saúde é vista como qualidade de vida. Então, a saúde no passado era saudável quem não tinha doença. Estava doente, não era saudável. Saúde hoje é qualidade de vida. Beleza? E o que o SUS faz? Também desenvolve nas cidades do interior, a gente já falou, realiza vigilância permanente das questões sanitárias, da questão do saneamento dos ambientes de segurança do trabalho, já sabemos disso. Regula registros de medicamentos e equipamentos da saúde e normaliza serviços e define padrões. Ele vai colocar as normas, beleza, tranquilo. A fonte de toda essa história da saúde é do site do Ministério da Saúde e também do Brasil Escola, tá? Que é a informação aí dita das melhores obras, então são os resumos de acordo com o que as bancas cobram, beleza? Até esse ponto aqui a gente falou sobre a história, a evolução do SUS. Agora a gente entra em outro ponto. Controle social. O que é controle social? É o povo participando da saúde. É o povo no conselho, é o povo nas conferências, é o povo nas comissões intergestoras, é o povo participando de todo o controle da saúde. Ele precisa participar para entender. Isso que é o controle social. É a sociedade controlando. Quais são os princípios do SUS? Gente, na prova, muito cuidado, isso aqui cai muito em prova. Princípios do SUS. Os doutrinários é que ele é universal, é integral e é igual. Equidade é justeza e equilíbrio, tá? Os organizativos é o REPAD, ó. Mnemônico dos doutrinários é o UI. Universal, integral e equidade. E já o REPAD são os organizativos, regionalização e hierarquização, participação da população, descentralização e comando único. Isso aqui cai muito em prova. Não vacila aqui, pessoal, tá? A Constituição de 88
determinou no artigo 198 que a sociedade participasse da saúde. Então, o controle social surge na Constituição. Vou até tentar ver se eu consigo colocar aqui, ó, possível questão de prova. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Possível questão de prova, tá? Se cai na tua prova, o controle social surge na lei do SUS? Não, ele é regulamentado na 8142. Surge na Constituição, a lei do SUS remete a ele e dá regulamentação a esse controle social na lei 8142. Beleza? Surge na Constituição, fala-se dele na 8080, que surge o SUS, e ele ganha regulamentação aqui, né? E também na portaria lá na 453. Beleza? Tranquilo. As ações e serviços públicos de saúde é de uma rede regionalizada e hierarquizada. Fique de olho nisso. Beleza. Constitui o sistema único, ele é descentralizado, mas a rede regionaliza. A rede é regional, a rede envolve ali Centro-Oeste, que envolve o entorno do DF, uma rede dentro de Brasília, tá? E o sistema único, beleza. Diretrizes do SUS, ele é descentralizado e com direção única. Cara, sério. O atendimento integral, muito importante. E a participação, tá? Participação da comunidade. Vamos ficar de olho nisso aqui. Participação da comunidade, está aqui o controle social. O povo participando. E quais são as leis que nos interessam? 8080, que é a lei do SUS. 8080 de 90, que é a lei do SUS. Beleza. A lei 8142 de 90, que é a lei dos conceitos e da transferência de recursos. O decreto 7508, beleza, que regulamenta a lei 8080 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência e a articulação entre os entes federativos. O parágrafo 3º, lá da nossa Constituição, eles colocam sobre que vão dispor de valores mínimos que os entes federativos devem aplicar ao SUS. E quem vai fiscalizar essa questão financeira são os conselhos. E ali tem participação da população, tá? Tem que ver também a questão do critério de rateio e da transferência. Fiscalização e avaliação e o controle das despesas. Olha aqui o controle social aqui, ó. Aqui está o controle social, tá? O controle social está exatamente nesse ponto aqui, ó. Toda vez que falar fiscalizou, falou que controlou, avaliou, controle social. Tá tranquilo até o momento o que é controle social, gente? Tá claro aí? Para você saber o seu poder, Vanusa, e o poder dos demais aí. A Constituição diz assim, ó, todo poder emana do povo, exercido por representantes eleitos. Aí a gente elege vereador, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidente. Ou diretamente na forma da Constituição. Essa é a chamada democracia participativa. Se cair na tua prova que controle social também é chamado democracia participativa. Tá correto. Porque ele diz ou diretamente na forma da Constituição. Lá no artigo 198, ele diz para a população participar da saúde. Olha que beleza. Controle social. Ficou claro? Por que que o pessoal fala que o poder emana do povo? Tá ok? Beleza. São atribuições do Conselho Nacional de Saúde. O CNS, o que ele faz? Ele delibera sobre a metodologia, tá? Das comissões intersetoriais tripartite, tá? Definição dos montantes, né? Quanto de dinheiro que vai ser transferido. Tripartite porque entra União, Estado e Município, tá?
A bipartite é só Estado e município. Beleza? Deliberar sobre as normas do SUS pactuadas nas comissões entre os gestores, tripartite. Deliberar sobre o modelo padronizado do relatório e a participação dessa comunidade. As instâncias colegiadas são de 3 níveis, ou seja, União, Estado e município. Função: organização para propor, avaliar e fiscalizar a execução da política de saúde. Qual a diferença da conferência e do conselho? Que a conferência acontece a cada 4 anos. É uma reunião. A conferência é uma reunião que acontece há 4 anos, que vai avaliar a situação da saúde e vai propor diretrizes. Beleza. Já o Conselho de Saúde, né, até aqui, ele tem um caráter deliberativo, lembra do PED? E permanente. Deixa eu até voltar aqui para deixar melhor. Cai na tua prova, Conselho de Saúde pede permanente deliberativo. É um órgão colegiado, ou seja, um conjunto de pessoas composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais da saúde e vai lidar com as estratégias e controle da execução da política. Já as conferências, que é aquela reunião, vai lidar com a formulação da política nos níveis correspondentes e é convocada pelo Poder Executivo, extraordinariamente, e pelo Conselho de Saúde ou pela própria conferência, no momento extraordinário, tá? Extraordinariamente é o Conselho de Saúde ou a conferência que chama. O Poder Executivo chama ele normalmente, ordinariamente. Extraordinariamente, Conselho e Conferência. Diferença aqui que tem que gravar, pessoal. Isso aqui cai muito em prova. Por isso que eu coloquei nesse quadro. Beleza? E ainda dentro, tá, dos conselhos, ele tem o caráter de fiscalizar questões econômicas e financeiras. E as decisões vão ser homologadas pelo chefe do poder legalmente. Se é o Conselho Nacional, pelo presidente. Se é o Conselho de Estado, governador, de município, prefeito. Até aqui tá tranquila a diferença entre conferência e conselho, pessoal? Sim. Tranquilo. E lembrando que a representação do conselho, ela é paritária entre os usuários e os demais segmentos. Isso já caiu em prova, até coloquei aqui, ó. Já caiu em prova, ficar de olho, beleza? Tranquilão, tranquilão. O que é o plenário? É o fórum de deliberação do conselho, ou seja, é a reunião de todos os membros. E a presidência é ocupada por um dos seus conselheiros titulares, ele é escolhido entre os demais. E a mesa diretora? Composta pelos conselheiros titulares eleitos e pelo plenário, tá? Inclusive o presidente. Então a mesa diretora é todo mundo. Plenário é o fórum para deliberar, aquela reunião, é o plenário. Beleza, presidência é o que decide. Mesa diretora, todos os conselheiros eleitos pelo plenário e também o presidente. Beleza? Vamos lá. Deve ter uma reunião a cada mês, né? Não, muito estresse aqui, sem muita jogada. Funciona de acordo com o regimento interno. E as reuniões são abertas ao público. Se você quiser ir numa reunião lá do conselho, tranquilo, tranquilo. Já aqui, ó, o presidente, ele conduz os trabalhos, ele que conduz a reunião. E já a mesa diretora conduz a parte administrativa, tá? Do que foi deliberado. Vamos ver aqui terminologias que pode cair na tua prova. O que é uma resolução? É uma decisão de caráter geral, tá? Que estabelece normas a todos aqueles que estão diretamente relacionados com conteúdos. Beleza. As resoluções vão ser
obrigatoriamente homologadas pelo chefe do Poder Executivo. Então vai sair no Diário Oficial. Resolução número X, resolução número Y, beleza? E vai ter de ser publicada em até 30 dias. Foi emanada uma resolução, 30 dias. Caso isso não aconteça, não seja encaminhada justificativa com a proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na próxima reunião do Conselho, as entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação da resolução recorrendo ao Ministério Público. O que acontece? Foi lá, o governador não lançou, não publicou a resolução. Busca-se a atuação do Ministério Público, que vai recomendar a ação do Poder Executivo, não realizando, vai processar, tá? Recomendação é uma sugestão, tá, pessoal? Não vincula. Não vincula. Recomendar não tem força de vincular, não obriga. Ele apenas é uma advertência, uma sugestão sobre um conteúdo, tá? Trabalha muitas vezes um assunto específico. Beleza. Recomendação quanto ao uso de máscara. Não é obrigação. Resolução já tem força vinculante. Resolução resolve. Tá? Recomendar é apenas opinar. Resolução resolve. Quem recomenda, opina. E monções. O que é monções? Só você lembrar de emoção. É uma manifestação de aprovação, reconhecimento ou repúdio sobre um assunto e um fato. É apenas um lançamento da emoção, de uma apreciação ou um repúdio a um fato acontecido na saúde, aí surge uma monção. Monção de louvor, monção de repúdio. Ficou claro o que é resolução, recomendação e monção? Resolução resolve, recomenda, opina. Monção é emoção, boa ou ruim. Tranquilo. Vamos lembrar daquela continha bancária existente na União, nos estados, no DF e nos municípios, que são os fundos. Fundo Nacional de Saúde, FNS. Recursos da União, fiscalizado pelo Conselho Nacional e atua no âmbito do Ministério da Saúde. Recursos da União dos Estados, fiscalizado pelo Conselho Estadual e está vinculado à Secretaria. Ou seja, vinculado não é nem vinculado, ele não tem autonomia, ele ganha o suporte da Secretaria de Estado. Os fundos não são subordinados, eles recebem o suporte, ele tem um vínculo de suporte, não de subordinação. E o fundo estadual é dessa forma. E já no município, recursos da União, Estado e Município. Secretaria Municipal. Falou em fundo, gente. Dinheiro. Quais são os órgãos que eles são vinculados? Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, Secretaria de Município. Beleza. Quem faz a fiscalização deles? Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Municipal. 6-3. E o recurso? O nacional é recurso da União. O do Estado é do Estado da União. E o do município? Dos três. Municipal, estadual e da União. Então é uma crescente de recursos. Como funciona o dia a dia de um conselho de saúde? Tá? Tem que saber o regimento, se você quer participar. Houve eleições recentemente dos conselhos de saúde aqui no Distrito Federal. Tá? Houve essa escolha. Saber como funciona e se organiza o conselho é importante. Saber a história do conselho, qual é a prática dele, onde ele vai bem. Verificar a agenda e pauta. É só botar aí, ó. Secretaria de Saúde, Conselho de Saúde, você vai saber funcionamento no seu município, no Distrito Federal, onde você estiver. Compareça e participe. Você pode ir lá nas reuniões. É importante. Tá? Colocar um posto de saúde lá na sua comunidade, tá lutando por isso? Vai pelo Conselho. Tá? Colaborar com a divulgação das atividades. Sempre está divulgando o que o Conselho vem fazendo. É só acessar o endereço aí, ó, Conselho Nacional de Saúde, a gente vai saber bastante sobre ele aqui, beleza? Então, galera, olha só, esse conteúdo de agora, quanto à evolução e o controle social, é um conteúdo que você não pode perder nenhuma questão, que deve vir uma, duas ou até mais questões quanto a esse ponto. Na verdade, acho que de evolução as duas, e dessa parte aqui pode ser mais, de controle social, porque cabe em várias outras leis, tá? Então, muita atenção nisso. Amanhã eu vou estar de serviço
A gente deve fazer um encontro ou na segunda ou na terça-feira. Mais provável na terça, mas eu aviso no domingo, tá? E aí eu vou dizer qual a matéria que a gente vai ter e eu estou articulando para o segundo momento da semana, lá para quinta ou sexta, ter RID ou raciocínio lógico. Eu estou vendo com os professores a agenda deles. Mas não se preocupe que vocês vão ter essas matérias. Mas vamos cair para dentro da legislação para esgotar logo esse conteúdo aí, beleza? Tá tranquilo aí? Deu ok aí, pessoal? Beleza pura. Na semana você vai corrigir o simulado?